medo de bichos é um medo comum. O que não é comum é alguém viver 24 horas por dia, e esta é que é a verdade, a pensar no assunto. Razão pela qual nós hoje convidámos, uma vez mais, a doutora Rosa Bastos para apresentar um novo caso. Eu peço já uma posse. Olá, Rosa, boa tarde. Vamos lá para casa. Oh, Rosa, vamos lá ver uma coisa. Como eu dizia aqui, ter medo dos bichos ou de alguns bichos é normal. Se me puseres aqui uma cobra, nunca mais me apanhas. Se puseres aqui um rato, vais-me apanhar em Lisboa e por aí adiante. Mas é se me puseres aqui assim à volta dos meus pés. Eu acho assim que o não rato for, ia ter medo de ti, Fátima. o rato ia ter medo de mim. Mas eu não sou perigosa, que eu não mordo ninguém. És grande, ele é pequenininho. Ela diz isto que eu estar é pequenininho, pois é. Pequenininho. Pronto, mas não deixa de ser um rato, que nojo. Que medo é este que faz com que alguém tenha o pensamento à volta disto 24 horas por dia? Olha, Fátima, nós já temos vindo a falar aqui no programa e na rúbrica do facto das fobias. As fobias, nós aparentemente não percebemos porque é que alguém tem uma fobia. E muitas vezes até há comentários que dizem isto é uma mania. Uma mania que a pessoa tem, quer ter tal e com aquelas tretas, aquilo não é. Só que, de facto, em algum momento da vida daquela pessoa, ela passou por alguma circunstância que não foi segura e com estabilidade. E não ligou a isso e deslocou o medo. Já falámos muitas vezes que deslocar a emoção e essa emoção deslocada vai para o medo que estiver mais próximo. Ela, em criança, a Cláudia, passou por 3 situações que a marcaram. Aos 5 anos de idade, a primeira coisa que aconteceu de mudança na vida dela, os pais separaram-se. A segunda mudança foi a mãe sair daquela casa do núcleo de família e com as 2 filhas e morar para outra casa. E o terceiro momento de mudança, ela entra na escola primária aos 5 anos de idade. São muitas coisas aos 5 anos que acontecem na vida de uma menina que os afetos, não quer dizer que a mãe não a amasse e que não lhe desse carinho, que deu com certeza, o pai também a amava. O que é facto é que aqueles hábitos, a estabilidade, aquelas rotinas deixaram de ser garantidas. E agora pensa comigo, e as pessoas lá em casa também podem pensar connosco. Repara, se a partir do momento a menina tem ali a mãe, tem o pai, tem os hábitos de vida, das brincadeirinhas, tem aquelas pessoas que os afetos estão sempre ali. De repente, há uma separação. É inerente a uma separação, e todos nós sabemos disso, que ninguém fica indiferente a uma separação, mesmo que seja amigável. Claro. Se alguém decide separar-se, na casa, na família, há sofrimento porque novos hábitos terão que vir. Exatamente. E há algumas Há um perdas. luto para fazer. Há um luto para fazer e há as perdas. As crianças não ficam postas de lado, como é óbvio. Bowlby, que era um psicólogo que já falou sobre isto, falou sobre a teoria da vinculação e falava que realmente as crianças, quando têm separação da mãe ou de um dos afetos, elas sofrem imenso. E ele tem uma teoria bastante interessante, quem gostar pode ler. O que é facto é que aqui houve mudanças na vida de uma criança. A mãe, provavelmente, quando se separou, não estaria na mesma condição para dar os afetos aos filhos porque estava fragilizada. É normal. Por outro lado, ela sentiu as mudanças de casa e de novos hábitos e depois teve bullying na escolinha quando entrou com 5 anos. Uma criança com 5 anos não tem idade, está há muitos critérios e há muitas polémicas à volta disto, mas com 5 anos não se tem idade para compreender a escola como se tivesse 7 ou 6, como é agora. Já é uma idade completamente diferente. Bem, vamos conhecer um pouco melhor este caso que a Rosa apresentou. Quando vejo uma barata, posso dizer, falta-me o ar, é como se fosse um bicho de 3 metros e viesse na minha direção. Eu não tenho mesmo reação para isso. Eu entro em pânico completamente, falta-me o ar, dá para gritar, começo a chorar desalmadamente, não consigo mesmo dar uma descrição daquilo que eu sinto. Eu, quando era mais nova, eu já sentia algum medo, mas acho que toda a gente sente medo de baratas. Agora começou mais quando comecei a morar sozinha. Aí sim, comecei... Porque eu não tenho reação perante elas. Eu fujo para um canto de casa, entro em pânico, só tenho tendência, só pego no telefone e chamo alguém. Tenho alguns episódios que me acompanham ao longo da minha vida. Um deles foi agora há pouco tempo, recentemente. Cheguei a casa, estava a falar ao telefone, foi quando me apercebi que havia algo a mover-se no hall de entrada. Pronto. Entretanto, desatei a correr para a sala
Como estava ao telefone, relatei, comuniquei, falei com as pessoas, estava ao telefone a dizer o que estava a passar, automaticamente mandaram vir-me auxiliar a casa, mas entretanto o pequeno ser dirigiu-se à sala na minha direção. Ainda tirei uma ventoinha ao ar para ver se lhe acertava, não consegui, e ele caminhou para as traseiras da porta, eu saí a correr. Fui para a escada, estava a gritar, estava completamente sem ar. Como não encontraram o animal, eu fiquei uma semana sem ir a casa. Sempre que essa casa como é que eu te explicar? É um confronto quase ao animal. Eu sei que não está lá nada, mas acordo muitas vezes sobressaltada à meia da noite com receio que me apareça alguma coisa. No dia-a-dia, ao chegar a casa, isso afeta-me muito, porque eu, antes de entrar em casa, olho para todos os cantos antes de entrar no prédio. A ajuda da doutora Rosa acho que vai significar muito para mim se ela conseguir com que eu ultrapasse esta fobia, porque é aquela coisa, medo que toda a gente tem, mas eu tenho eu considero a minha como fobia. Bom, eu estava impressionada com as imagens. O sofrimento desta mulher perante a imagem ou a ideia de que num espaço estava uma barata. Tu viste, ela até tem falta de ar, pode chegar a este ponto, não é? Sim, chegar a este ponto. Esta sintomatologia física vem toda. Todo de cima, e repara, ali não estava uma mulher de 28 anos, estava uma menina de 5 anos. Aquela reação não é reação de um adulto, porque um adulto sabe que aquela coisinha não aquele pode fazer bichinho, nada. O pequeno ser, como ela pequeno diz. ser, como ela dizia. Para não dizer barata, dizia o pequeno ser. Nem o nome barata ela podia dizer. Não, eu não percebi. E repara, é uma criança, e repara como isto é fundamental perceber. Uma pessoa grava um momento no seu cérebro, na sua mente inconsciente, de uma época, de um tempo preciso. E a memória fica gravada e fica um programa. E o programa que ficou gravado no cérebro dela é que vai responder, é ineficiente perante aquele bicho. Porque ela, naquela idade, com 5 anos, quando se deparou com um bicho, ela com aquele bichinho, aquele pequeno ser, como ela lhe chama, ela estava a passar por muita instabilidade. Foi a instabilidade dos 5 anos. Bullying na escola, acusavam-no não sei de quê, diziam que ela era a culpada de tudo. A mãe também, porque estava ali tristita, porque a filha não tinha o marido. E há uma coisa que não sei se as pessoas lá em casa sabem, os entendidos sabem. Aos 5 anos, a idade, no desenvolvimento da criança, é a idade do concreto, não da abstração. Quando acontece alguma coisa na casa da família, a criança, se fizer uma asneira e se chegar a casa, os pais estiverem a discutir, a criança pensa que é por causa dela. Porque ela não consegue abstrair, não tem essa capacidade ainda. É curioso, eu não sabia. E muita gente não sabe, mas isto é assim que acontece. No desenvolvimento, até aos 6, 7 anos, algumas crianças aos 6, outras aos 7. Piaget já falou sobre isto e isto é uma teoria. Ou seja, que a criança, quando chega ali por 5 anos, 3, 4, 5, ela ainda só tem noção do concreto. E a existência do eu, e o que acontece foi uma asneira, a mãe está zangada, fui eu que fiz a asneira. Não consegue perceber que pode haver outras situações. Então ela, quando ia para a escola e os outros meninos implicavam com ela e tudo que faziam de malandrice acusavam-na a ela, como ela era mais pequenininha que todos os outros, ela começou a ficar com muito medo do que pudesse acontecer. Então ela começou a ficar quieta e assustada. Quando chegava a casa, os afetos não estariam na sua melhor condição, então aquilo começou a ficar interiorizado. O que é que acontece depois disto? A autoestima fica afetada. E isto é tudo um programa dos 5 anos. 5, 6, 7, por ali. Incrível como essa semente depois tem impacto ao longo da vida toda. Tem impacto porque se nós tivermos uma partezinha de nós, que nós em clínica chamamos ego, ou se for uma parte que nós agora também chamamos a terapia das partes, se nós tivermos uma parte, neste ser holístico, uma parte não funciona, o que vai acontecer é que esta vai sabotar toda a nossa vida. Eu já vi pessoas adultas que, quando estão a palestrar, com medo de falar em público, ficam ruborizadas, ficam com sudorese, ficam com dores de barriga, e eles são adultos, são grandes, às vezes, grandes empresários, grandes palestrantes, que deveriam ser bons palestrantes, mas que, nessa condição de enfrentar o público, são autênticas crianças. Vamos lá atrás, o que é que aconteceu? Fez xixi na escola e a professora envergonhou à frente
de toda a gente. Ou Isso antigamente acontecia muito. Acontecia muito. E eu tenho pessoas que têm muito medo, vão para reuniões, grandes executivos, que são excelentes no seu trabalho, na sua profissão. Mas não conseguem comunicar. Quando vão fazer uma reunião para muitas pessoas, eles ficam em pânico e têm que treinar aquilo noites seguidas e dias seguidos, e mesmo assim, quando chegam ao dia, ficam numa ansiedade desconcertante. Isto que acontece é aquela partezinha lá atrás precisa, entre aspas, de um upgrade, precisa ser atualizada, que foi o que eu fiz com a Cláudia. Fomos lá atrás e ela foi ver aquela idade do bullying, onde aconteceu aquela situação, ela foi resgatar aquela menina e, como adulta, perguntou-lhe: o que é que tu precisas? O que é que te está a faltar? A adulta tem capacidade de compreender porque está dissociada e olha para aquela situação, vê que é uma meninos a brincar com outros meninos. Claro. E brincadeiras de meninos não é tão mau. Agora, ela em pequenina sentiu-os de outra maneira. Claro. Quando nós fazemos essa compreensão, a adulta resgata, tira de lá e mostra-lhe os seus momentos de muitas capacidades ao longo da vida. Claro que isto tem técnica e não é tão linear. E não é assim o que é certo é que após fazermos isto, a pessoa tem uma nova consciência sobre aquilo que está a acontecer, depois desprogramamos aquele medo que está deslocado e avançamos para outra etapa. Olha, eu vou aproveitar para deixar aqui o e-mail do nosso programa para quem quiser mandar casos para o espaço da Rosa. O e-mail é geral@atardesua.com.pt, geral@atardesua.com.pt. Já sabe, pode mandar então a sua história, qual é a situação que está a viver, enfim, seja detalhado na informação, mas depois nós trataremos, obviamente, de falar consigo e de perceber melhor o que é que está em causa. Não são apenas situações de fobia, como nós já tivemos aqui, já tivemos, enfim, outras áreas que foram acompanhadas pela Rosa, desde às vezes depressões graves, pessoas, ajuda-me... Ansiedade, pânico, muita ansiedade, agrofobia, problemas de algumas adições, nomeadamente tabaco. Nós já tivemos tudo e mais alguma coisa aqui. Podem ser acompanhadas. Doenças alimentares, obsessões. Exatamente. Já tivemos aqui muita todas coisa. estas situações podem vir a ser acompanhadas então pela Rosa. Bom, a Rosa, como há pouco já explicou, ofereceu-se então para ajudar a Cláudia com este problema e nós fomos ver como é que decorreu a primeira consulta. Esta é a minha primeira consulta e estou esperançosa que me vou curar da fobia. Confio plenamente nas técnicas da doutora e espero conseguir ultrapassar esta fobia. Oh, Cláudia, hoje vamos fazer uma sessão muito interessante. Acima de tudo, nós vamos tentar perceber como é que ficou este medo às baratas gravado na sua mente. Hoje vamos trabalhar a sensibilização, digamos assim, da barata, do animal em si, do episódio. Vamos tratar, sim? Ok? E agora? Vamos levantar. Vamos lá. Vai pousar a sua carteirinha e vamos para ali. Então hoje vamos fazer uma técnica muito simples, não tem complicação nenhuma. A única coisa que eu peço, Cláudia, é que use a imaginação. O que eu quero hoje é que imagine um cinema. E vamos fazer uma vez. Depois eu vou fazer cada vez mais rápido para desprogramar a mente, está bem? Então, volta a fechar os olhos, respira fundo, coloque-se novamente na sala de projeção. Entre as duas bobinas tem uma cena. E aquela menina feliz, ela está divertida, está feliz, porque ela ainda não aconteceu nada. Está porreirinha, está parada essa imagem. Então agora, 1, 2, 3, põe o filme a rolar, carrega no botãozinho verde. Carrega, isso. E o filme está a rolar, está a rolar. Em certo momento vai passar por aquela situação, e aquele animal, aquele ser, aquela barata que está a aparecer, e a menina está assustada. Continua a rolar o filme sem parar, sem parar, sem parar, até que vai estar numa situação de conforto, de miminho, e a menina está confortável. Contado de 3 a 1, quando chegar a 1, você muito rapidamente põe o filme, essa imagem a colar na primeira, certo? Pronta? Então vamos lá. 3, 2, 1, rápido, andar para trás, andar para trás, andar para trás, andar para trás, rápido. Isso, cola a última à primeira. Isso mesmo, respira fundo, respira fundo. Está tranquila? Sim. E ela já está aqui. Olá, Cláudia, muito boa tarde. Olá, boa tarde.
É assim, eu folgo ver esse sorriso porque vi ali umas imagens de alguém completamente em pânico, até me parecia outra pessoa. Como é que foi viver estes anos todos com este pânico? Durante estes anos todos viver com este pânico foi algo que me parecia que estava dentro de uma caixa e que me sentia prisioneira dessa caixa. Ou seja, eu para todo o lado pronto, dentro de casa para onde me deslocava, eu tinha de sempre ver se estava tudo bem, se não havia baratas em nenhuma parte da casa. Mas desculpa a minha pergunta, mas vive num sítio onde há assim tanta barata? Certeza que Dentro de casa não tenho. Dentro de casa não tem, mas na rua elas pululam? Eu tenho uma sarjeta à porta de casa. E essa sarjeta, pronto, nesta altura, quando está mais calor, elas saem cá para fora e não ali a passear. Os fóbicos é que veem isso. Quem não É isso que eu ia dizer, oh, Rosa, mas tu vais ver que a partir de agora as desgraçadas dos pequenos seres vão deixar de sair naquela sarjeta, vão sair numa sarjeta mais à frente onde está outra pessoa com esta É que fobia, os já não pequenos ela. seres, quando veem estes grandes seres, tendem a fugir para os buracos. Claro, Não para vir ter connosco. agora sim. Mas por Agora acaso sim. acontecia muito. Acontecia eu, quando chegava a casa, e dizia, está ali uma. E as pessoas estavam comigo e diziam, não está nada, não está ali nada. E estava? E eles andavam em direção para ver se realmente estava e estava. Mas eu é que até estava logo... Só que a Cláudia ficava de tal maneira que chegava a ter que se ausentar dias daquela casa. Sim. Não conseguia lá entrar? Não. Mas porque não dormia, porque não conseguia se sentar sossegada? Enquanto não encontrassem a barata morta ou a apanhassem, aí era impensável pôr os pés lá em casa sozinha. Depois, consegui ir a casa, mas eu não conseguia ficar lá porque eu não conseguia dormir, com medo que me aparecesse alguma e que me viesse para cima de mim. Não... Como se fosse um monstro. Sim. Coitadinha. Eu perguntei-lhe no consultório que Engraçado. tamanho, se ela diga, feche os olhos e com as suas mãos diga-me o tamanho da barata. Eu achei Eu uma acho que barata ela grande. pensava que era uma tartaruga e barata. Agora sim, vamos ver a Rosa Bastos, a doutora Rosa Bastos, terminar o tratamento à Cláudia. Vamos embora, vamos lá. Então, Cláudia, não é necessário fazer qualquer esforço, vou só tirar os óculos, porque agora não vai ver para fora, vai ver para dentro. E eu estava a dizer um bocadinho consigo aqui baixinho que não precisa de qualquer preocupação, porque é como fazemos no gabinete. Não precisamos fazer grandes treinos, porque é mesmo assim, está bem? Então, vamos fechar os olhos, isso, e simplesmente eu vou-lhe pedir que faça uma respiração bem agradável. Vamos lá, sem esforço, lá em casa, quem quiser pode fazer o exercício, não tem qualquer prejuízo, é tranquilo. Hoje gostaria que aprendesse algo que é a sua maior companhia, que é respirar. A companhia que nós temos todos os dias é de uma respiração protetora. E ela alivia. Então agora envie conforto a todo o seu corpo. Vamos lá. Conecte-se com o seu interior e simplesmente se conecte com o seu interior. Respire fundo e dai uma boa respiração para dentro de si. Como o ar que respiramos é tão protetor. Isso mesmo. Leva oxigênio para todo o seu corpo. Calmamente, tranquilamente. Não se esforce, não se concentre, não faça força para fazer força. O ar que nós respiramos é tão natural como tudo o que fazemos na nossa vida. É a sua maior companhia todos os dias. E cada vez que respira fundo, leva oxigênio a muitas células que estão no seu corpo em mudança. Algumas células multiplicam-se com o ar que respira. Outras dividem-se e algumas outras acabam por morrer, dando espaço a novas células com saúde, com equilíbrio. Isso mesmo. Vamos lá. Respira fundo e troca. E como é bom deitar cá para fora o dióxido de carbono. Como é bom poder haver tanta proteção aí dentro. Isso mesmo. E pode escutar a música bem dentro de si. Uma música da calma. Uma música de bem-estar e equilíbrio. Permita simplesmente, assim que eu contar de 1 a 3, eu irei levantar o seu braço direito, colocá-lo cá no alto. E o seu braço poderá descer assim que eu largar, à velocidade tão só que precisa para entrar num bom
estado agradável e apropriado de proteção. 1, 2, 3. Isso mesmo. Isso. E simplesmente assim que eu o libertar, ele poderá descer profundamente, ou como ele quiser descer, à velocidade que precisa de entrar no seu estado apropriado. Isso mesmo. Relaxa. Isso, relaxa. Relaxa calma e tranquilamente. Relaxa. Simplesmente agora vou-lhe pedir para se deixar levar para um lugar muito seguro. Aquele lugar que gosta de estar dentro de si. É um lugar muito protetor, um lugar sereno. Talvez aquele lugar que gosta de estar sozinha, aquele lugar onde pode ir buscar as suas forças, talvez é o lugar onde tem a sua fé. Deixe-se ir agora para lá. E hoje vou-lhe pedir que ao lá entrar nesse lugar, simplesmente diga: hoje eu posso chamar todas as minhas partes. A minha parte de criança, que eu resgatei. A minha parte de adulta, que eu consegui fazer tantas coisas. A minha parte de mulher, que ainda quero tantas coisas na minha vida. A minha parte que quer se dar ao direito de merecer ser feliz, sem medos. E aí, nesse lugar, leve, de uma vez por todas, aquilo que era medo que estava no seu corpo. Entregue na fonte de amor. 1, 2, 3. Entregue lá aquilo que estava a incomodá-la. Leve lá a sua mão e entregue. Pode dar. Isso. Entrega lá nessa. Isso. Respire fundo. E simplesmente agora sabe que a proteção não vem de fora para dentro, vem de dentro para fora. E assim que daqui a pouco, em algum momento, eu, e somente eu estou-lhe a dizer, calmamente, seguramente, vai olhar para aqueles animaizinhos, aqueles pequenos seres, como se fosse uma família. É a mãe barata, é o pai barata e os bichinhos todos são baratas. E simplesmente essas baratinhas pequenininhas que estão ali são seres que fazem parte do ecossistema. Isso, olhando para elas como apenas pequenos seres, criaturas de Deus. Agora sim, 1, 2, 3. Isso. Respira fundo. Respira fundo. Está bem? Sente-se bem? Cumprimentou a família? Sabe que... Nestas coisas... Já cumprimentou a mãezinha barata, o paizinho barato e as baratinhas pequeninas. Mas é bom que saiba, Fátima, quando nós estamos a trabalhar fobias, a brincadeira tem que estar presente. Mas eu já percebi, Rosa. Que eu brinco imenso nas fobias. Não, eu já percebi e já percebi que funciona ainda por cima. Tenho um desafio para si, Cláudia. Pode vir comigo. Toda a gente falou do pai barato. As pessoas lá em casa que me perdoem pelo pai barato e a mãe barata. Não, mas eu acho que ao mesmo tempo... Vamos lá, Cláudia. Oh, Cláudia. Cláudia, se eu há uns tempos lhe dissesse que tinha aqui um desafio para si que envolvia pequenos seres, já tinha desaparecido deste estúdio, não é? Já. Pronto, então é assim. Vou pôr aqui à mostra aos pequenos seres. Tem uma âncora, se quiser usar. Se não precisar, não usa. Aqui estão eles. Ok. Não lhe faz confusão olhar para esta gente? Não. São pequenos seres, portanto. Consegue Agora, pôr assim a mão? Aqui mas dentro? consegue tu pôr a mão lá dentro? Ai, que nojo. Está a fazer uma festinha ao pai, à mãe e aos filhos. Está tudo a dormir. E não tem medo agora? Nenhum? Não. Não lhe faz impressão? Não. É impressionante. É impressionante. É impressionante a Mas sabe o que é impressionante, Fátima? O que é impressionante é a mente humana. A mente verdade. humana. Não sou eu porque eu uso o método e um método que é eficaz e eficiente. O que é eficiente é a mente que vive de cada um de nós, que só precisamos saber como é que funciona o manual. É extraordinário. Bem, vou tapá-los, não vá quererem sair daqui assim tão bem. Minha querida Cláudia, muito obrigada. Desfruta a vida. Parabéns, porque bem Cláudia. precisa. Tudo bom para si. Rosa, cá te espero para o Obrigada, nosso caso Fátima. mais Obrigada uma vez a e todos. fechamos mais um caso com sucesso. Um grande aplauso para a Obrigada eu por tudo. Obrigada a nós.